Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em mais um evento patrocinado pela ABERT, no qual nós temos a presença dos engenheiros da Anatel, o engenheiro Iroá Robledo, que é gerente de outorgas e licenciamento de estações da Anatel, e do engenheiro Tiago Aguiar, que é gerente de regulamentação técnica, que vão falar para a gente sobre o Mosaico, que é um novo sistema recentemente implantado pela Anatel, e eles vão falar aí a respeito desse sistema, dar todas as explicações possíveis, e nós vamos tirar as nossas dúvidas e tudo mais. Com a palavra o engenheiro Iroá. Bom, boa tarde. Hoje nosso papel aqui é esclarecer em alguns detalhes a operação do sistema Mosaico e aproveitar também para explicar como que é a estrutura, tá? A apresentação vai ser feita em 2 módulos. Eu vou fazer a parte de licenciamento e o Tiago a parte de plano básico, e espero que vocês consigam ter um contato melhor com a ferramenta, e desde já esclarecemos que estamos à disposição para perguntas não só durante aqui o evento, mas posterior também à apresentação, ok? Bom, inicialmente eu vou passar as noções gerais do sistema para que todo mundo entenda o que é de fato o Mosaico. O Mosaico não é simplesmente um sistema para SRD, é um sistema que foi adquirido pelo governo, pelo governo federal, com o advento da Copa do Mundo e das Olimpíadas, tá? A gente precisava de um sistema que fizesse cálculos de interferência e de viabilidade, que permitisse mais agilidade na liberação das licenças e a operação de milhares de dispositivos de telecomunicações em um mesmo lugar, tá? Bom, apenas uma referência, a gente utiliza as Olimpíadas para esclarecer essa aplicação do governo, né? A gente fez mais de 3 milhões de análises de interferência com 5 engenheiros, tá? E tivemos aí um grande desempenho, porque tivemos no máximo 32 casos de interferência, sendo que a maioria deles era por motivo de mau uso do próprio usuário, tá? Bom, essa é a estrutura geral do Mosaico, tá? Que é utilizada para serviço de telecomunicações e também para radiodifusão. Vocês veem ali que tem a parte administrativa e técnica, sendo que a administrativa denota principalmente a questão do workflow, ou seja, a transferência do processo e como que o canal, no caso de radiodifusão, se movimenta entre os status, tá? Inicialmente vocês veem que tem a outorga, né? O módulo de outorga ele no caso de telecomunicações, para linkar o serviço com a entidade, ou seja, a partir desse momento que uma entidade tem a outorga do serviço, ela pode prestar aquele serviço. No entanto, se tiver necessidade de operar com o ato de RF, com radiofrequência, ele vai precisar de uma autorização, de uma outorga de radiofrequência por meio do ato de radiofrequência. Tendo o ato de radiofrequência, ele pode fazer o licenciamento das estações baseado nas frequências que foram liberadas por esse ato. Bom, vocês podem ver também que existem outros módulos que estão agregados a essa estrutura, que é o módulo de certificação. Por quê? Porque o módulo de certificação obedece rigorosamente às condições de uso que são estabelecidas na canalização, que serve de balizador também para o módulo de ato de radiofrequência. Essa certificação, então, ela é conferida por todo o licenciamento da Anatel, porque é uma garantia tanto técnica quanto jurídica de que aquele equipamento, de fato, ele atende às regras mínimas que foram estabelecidas nas condições de uso, tá? Embaixo há um quadro explicando que o Mosaico, na verdade, ele é formado por 2 plataformas, uma que é customizável, ou seja, a gente conseguiu moldar as necessidades da agência, que é a que o SCR mais enxerga, que na verdade é a que ele enxerga, e a plataforma do ICS, que tem três módulos, que é o ICS Telecom, Manager e MAP, que é uma ferramenta específica de engenharia de telecomunicações, sem interatividade que tem o Mosaico, tá? O Spectrum I. Bom, vamos entrar então nos status dos canais, tá? Vamos falar rapidamente. Essa estrutura dos status, ela foi baseada na máquina de estado. Para quem
da engenharia lembra dessa matéria de eletrônica digital, então a gente pensou em status e a movimentação entre os status por meio de decisões que o próprio usuário toma, tá? Bom, então nós temos aqui hoje no Mosaico 8 status, começando em C0 e indo até C7. Em C0 nós temos o plano básico, que o Thiago vai detalhar melhor, eu vou falar poucas vezes apenas por causa da dependência que existe entre as fases, tá? Mas uma vez feita a consulta pública e publicada e o canal tornado vago, ele é registrado no sistema, né? Ocorre todo o processo licitatório e a ratificação do Congresso Nacional, que publica o decreto legislativo, e o Ministério carrega as informações ainda em C0 e ele passa a ser um canal outorgado. Sendo um canal outorgado, você já está apto a pedir o ato de RF, tá? Pedindo o ato de RF, né, quando nesse caso o Ministério já pode até também incluir estação nesse momento, mas em C1, mas via de regra pede o ato de RF, né, e protocola o pedido de aprovação de locais, APL, no Ministério. Nesse momento você tem a condicionante, né, que são as 3 condicionantes, que é o decreto legislativo, o ato de RF pago, né, lembrando que o PPDU tem que estar pago para ele fazer a movimentação, tá? E também a protocolo da PL. A APL, se ela já tiver sido aprovada antes de você pedir o ato de RF em C1, quando você pedir e ela já tiver sido aprovada, ele pula direto para C3. Se você não tiver pedido e ainda não tiver publicado, ele vai para C2. E aí fica na PL para aprovação, tá? Se a PL ainda não tiver sido aprovada. Bom, nesse momento é bom deixar claro uma coisa, tá? Quando você tem as 3 condicionantes, você tem o direito de entrar em operação. Você entra em funcionamento provisório. Já esclarecendo algumas dúvidas, que tem pessoas que tratam isso como licença provisória. Não existe a licença provisória, tá? A licença provisória não é um papel que você apresenta para ninguém. Você tem o direito de entrar em operação porque você atingiu os 3 requisitos que precisava para poder entrar em operação. Bom, concluindo a fase da aprovação de locais, você vai para C3, que é a fase para licenciamento, onde você ainda pode fazer alguma alteração de estação, tá? E caso você não faça nenhuma alteração, você simplesmente licencia e clica em licenciar e vai direto para termos e condições e faz o licenciamento da estação após o pagamento da TFI. Nesse caso, após o pagamento, você vai para C4 e em C4, né, você já está como canal licenciado. O que significa isso? Que você está em operação e totalmente regular. Esse é o status de fato que você não tem nenhuma pendência, tá? Esse é o status que você está realmente totalmente regular com relação às normas atuais, tá? Bom, C5 é um status do Ministério para pendência de outorga, é um status administrativo que eles que operam, tá? C6 é quando há uma alteração de plano básico. Nesse status você pode solicitar também o ato de RF, tá? Para aí quando você solicita, ele cai para C3. Já esclarecendo algumas perguntas também com relação a esse caso, mas a minha estação já estava licenciada. Na verdade, isso é um mandamento legal, tá? É um mandamento legal que a gente tem que seguir. Quando há uma alteração técnica, você tem que pagar a TFI, tá? Isso está estabelecido na norma, a 50/50, e também com relação à LGT, que eu vou falar agora no C7. No C7 é um estado que antes, como não tinha essa validação e isso não ficava exposto no sistema anterior, o que acontecia que era o SRD, o que acontecia? A frequência vencia, e muitas vezes não por desleixo ou falta de cuidado do interessado, mas sim porque era uma questão que às vezes passava 10 anos, a pessoa está um ano atrasada e não estava sabendo daquele vencimento. Nesse estado, em C7, é importante frisar o seguinte: a sua frequência expirou. E pela LGT, no artigo 131, a sua frequência expirando, a sua licença também perde a validade. Por isso que quando embora você esteja em operação, né, nesse estado você está em caráter precário, lembre que é diferente do provisório, lá da condicionante que a gente falou no começo, das 3, esse agora você está, na verdade, em caráter precário, tá? E o que acontece agora?
O que acontece agora é que você vai para a C3, tá? Para fazer o licenciamento da estação e vai ser cobrada de novo a TFI, tá? Isso eu acho que já mata um bocado de perguntas que já fizeram para a gente. Francisco Almeida Vieira Seneviva, de São Paulo. É correto afirmar que quando a entidade deseja alterar o endereço do sistema irradiante, basta protocolar o pedido e já pode alterar? O que fazer quando o sistema mosaico está bloqueado para fazer alterações dentro do pedido já protocolado? Bom, o sistema, quando ele está, dependendo do status que ele tiver, tá? Teria que ver em qual status que você está trabalhando. Mas em qualquer dessas fases, eu vou falar mais para frente do editar, que ele tiver ou em C3, ou em C4, ou em C7, você consegue fazer alterações na estação. Algumas são bloqueadas, principalmente as que são relacionadas à outorga. Se isso for o que você estiver me falando, estiver relacionado à outorga, né, ou mesmo alguma informação estiver relacionada ao plano básico, você não vai conseguir na simples edição da estação. Tá? O endereço ali, no caso. O endereço do sistema irradiante ali, no caso, acho que... alteração. Alteração, acho que vai precisar do Ministério. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos. Aí nós vamos voltar novamente com o Tiago, né, que vai falar a parte dele sobre plano básico, etc. E a gente volta. E as perguntas a gente está tentando responder aí à medida que elas vão chegando aqui no prompt, e vocês podem continuar perguntando à vontade e a gente está aqui para responder. Tá bom? Vamos parar aí por 10 minutos e a gente já volta. Obrigado. Oi, pessoal, estamos aqui de volta com o Iroá e com o Tiago. E o Tiago iria começar a apresentação dele, mas nós temos muitas perguntas, então nós vamos aproveitar e já responder algumas perguntas. Depois nós vamos ter a apresentação do Tiago e depois continuamos com as outras perguntas. Então temos uma pergunta aqui do Roberto Lang, de Coronel Vivida, do Paraná. As estações que no SRD estavam em estudo e já possuem portaria, por que não foram consideradas no mosaico? Bom, havia no caso no sistema do SRD uma duplicação, e aí, como existia muita estação que não tinha, na verdade, muita coisa que estava em estudo que não tinha, não era de fato a realidade, isso não foi considerado na migração. Então, nesse caso, se você tem portaria, se já existia de fato uma instalação, e você já estava com o direito de operação, deve de fato entrar em contato de novo com a agência, tá? E esclarecer que você tem a documentação e reapresentar, tá ok? No caso nenhuma das estações em estudo, tá? Para deixar bem claro, foi migrada para o mosaico. Vamos a outra pergunta, da Maria de Fátima Ferreira, Rádio Brasil de Adamantina, São Paulo. Consta para a emissora que veio da migração e que está aguardando o pedido do uso de RF. Mas o ato de aprovação já foi publicado há muito tempo. O que fazer para alterar o status no sistema mosaico? Bom, se está aguardando o ato de RF, tem que ser solicitado o ato de RF. Não foi... uma coisa é você ter outorga, outra coisa é você agora ter que solicitar o ato de RF porque a frequência venceu, tá? Muito provavelmente foi esse o caso que aconteceu. E deixando claro que, feito o pedido, só vai entrar, a frequência só está novamente outorgada para explorar o serviço após o pagamento do preço público pelo direito de uso de radiofrequência. Rodrigo Lara, Teligo Engenharia de Curitiba, Paraná. Para canais de RTV secundários, a alteração de coordenada é considerada alteração de plano básico? Se eu respondo, não. No sistema mosaico a gente só trabalha com canal primário na validação de alteração de coordenada de plano básico, então os secundários continuam diretamente no Ministério. Tem que fazer a solicitação direta ao Ministério para atualizar o cadastro de coordenadas. Embora esses canais apareçam lá... Isso, hoje é possível consultar lá no site da Anatel, depois eu vou mostrar na minha apresentação como fazer o download e verificar esses canais, mas alteração de coordenadas você não precisa fazer alteração de plano básico.
solicitar diretamente ao Ministério nos casos de secundários, né? Bom, então temos muitas perguntas ainda, mas vamos prosseguir com a apresentação do Tiago e depois nós retomamos aí a parte final com essas perguntas aí que continuam chegando. Vamos lá, Tiago. Então, pessoal, dando continuidade, a parte de plano básico, de alteração de plano básico, ele segue a mesma filosofia da alteração da parte de licenciamento. Até é um pouco mais simples, inclusive, não por conta de simplicidade técnica, mas de processual, não tem tantas... segue um fluxo mais linear, diferente de licenciamento, que a complexidade do sistema anterior, e aguardando a PL, é um pouco mais complexa, mas eu acho que ficou claro com a apresentação de Iroá. Então, a parte de plano básico, o primeiro passo é também entrar lá no www.sistemas.anatel.gov.br/SE e aí lá entrar com o número de usuário e senha. Caso não tenha, fazer as solicitações da mesma forma que o Iroá explicou. Vai aparecer então, como o Iroá também mostrou, eu vou passar um pouco mais rápido essa primeira parte, que é basicamente a mesma coisa da apresentação anterior. Vai aparecer então um módulo específico para plano básico. No momento da solicitação, isso é importante frisar, hoje, quando um engenheiro faz a solicitação de acesso, a gente está dando acesso tanto à parte de licenciamento como ao plano básico. No início do mosaico, isso não aconteceu, a gente ia fazer de forma pontual, então acontece que há engenheiros hoje que só têm um acesso, só a parte de licenciamento. Nesses casos, eles podem enviar uma carta, eu já pedi acesso, só que eu não tenho o módulo do plano básico. Poderiam liberar? Aí é só mandar um e-mail para a gente que a gente responde. Nos novos, fazendo a solicitação, a gente já orientou aos servidores responsáveis que já liberem os dois módulos. Então, todo mundo tem que aparecer esses dois módulos, senão todo mundo que tem acesso. Se não tiverem aparecendo esses dois módulos, entre em contato com a gente que a gente disponibiliza. Então, entrando nesse módulo, é a mesma coisa, vai aparecer uma lista de emissoras em qual o usuário ele foi dado acesso na parte de autocadastramento, que é naquele link lá da apresentação do Iroá, e depois aparece uma lista de estações. Então, como eu disse lá na apresentação do Iroá, diferentemente da parte de licenciamento, é possível fazer a solicitação de alteração de plano básico em qualquer status, tirando o C0, pois C0 ele ainda não é um canal vago. Então, no canal vago, a gente não é possível fazer alteração direto para o mosaico. Caso haja alguma necessidade de alteração de canal vago, é necessário que se coloque dentro do projeto técnico, que vai anexado, que a gente procede com as alterações e as aprovações que forem necessárias, pois em alguns casos a gente tem que comunicar ao Ministério. Então, dentro da lista de estações, então vocês vão conseguir ver na sua tela uma aba Plano Básico e outra aba Solicitações. Então, essa aba Plano Básico são as estações que você pediu lá no autocadastramento, associou o CPF ao Fistel, e aí a entidade consegue fazer a alteração. Então, vai ter, nesse caso, na primeira etapa, só vai ter uma opção, que é fazer a alteração do plano básico. Então, ele vai abrir uma solicitação que depois vai para o lado direito ali da sua tela. Então, o primeiro passo então, é clicar em alteração, vai abrir um formulário. Esse formulário ele só é editável se você selecionar alguma opção na parte superior. Na parte superior, então, tem alguns tipos de alteração. Então, alteração de canal, alteração de frequência, alteração, aí vai depender do tipo de serviço, se é FM, se é AM ou se é TV. É importante frisar também, depois eu vou falar lá no final, na conclusão, que o sistema mosaico ele foi desenhado para os serviços de TV digital, aí TV entrando RTV, lógico, FM e AM ondas médias. Então, a AM ondas curtas e a AM ondas tropicais a gente não tá dentro do mosaico, até porque não valia muito a pena a gente desenvolver um sistema grande para um serviço
que a gente recebe muito poucos casos, então hoje a gente... Baixa, né? A demanda é baixa, então esses casos o IROA no licenciamento trata pontualmente, a gente trata no plano básico também pontualmente. E uma coisa também importante é que rádio comunitária também não está, até porque o fluxo é quase que inteiramente no Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações agora, que faz a análise de licenciamento. Só alteração do plano de referência de Radiocom, que é a cargo da Anatel, que também não está incluído no mosaico. Nesses casos, a alteração deve ser feita, a solicitação deve ser feita diretamente pelo SEI. Então, entra pelo SEI e faz a solicitação que a gente analisa. Então, essa tela, ela possui, então, a parte do tipo da solicitação. Depois eu tenho que atualizar um pouquinho, que a gente já evoluiu essa tela. Ela tem agora uma parte de cadastro de quem está solicitando, onde tem o dado de e-mail e CPF, porque é possível que a pessoa queira que as notificações sejam encaminhadas para outro e-mail, por exemplo. Então é possível colocar o e-mail que quiser nessa solicitação. E aí com os outros dados de alteração de plano básico. Depois é só clicar em salvar e a estação vai lá para aquela aba solicitações. Então essa é a aba que sua solicitação ela está no registro da Anatel, mas ela ainda não está para análise interna, porque ainda faltam os outros dados que eu vou mostrar nos próximos slides. Então, depois que você salvou essa primeira etapa do formulário, é necessário então proceder com anexar os documentos da mesma forma que o IROA mostrou na parte de alguns casos onde é necessário lá na parte de licenciamento e na parte de licenciamento e ato de uso de IRF, né? Então, nesse caso, vai aparecer a opção de anexar, tem a outra opção também de editar, e esse, até o momento, ainda não chegou para a Anatel. Só alguns usuários que conseguem ver esse perfil, é possível verificar que está em cadastramento, mas ainda não está para análise. Só depois de anexar os documentos, que vai... Aqui eu não coloquei a tela, mas vai ter uma tela de termos e condições, e você faz a anexação dos documentos. Depois que anexou, ele cai para análise e vai estar lá um status aguardando análise para o usuário. Aí, novamente, frisando a importância de, como o IROA disse, nesse momento vai ser criado um número SEI. O SEI vai estar lá, numa dessas abas de solicitações, vai estar um campo com o número SEI. Esse número é necessário, não é obrigatório, mas é bom entrar lá no SEI, na consulta pública do SEI que o IROA mostrou na outra apresentação, e verificar se os documentos foram todos carregados. Que lá basicamente serão 4 documentos que vão ser carregados automaticamente. É um formulário da situação atual e situação proposta, outra é a RT, que é necessária, e outros, são 3 na verdade, e outro que é o projeto técnico em si, que vai estar anexado, que é o que vem para a gente analisar. Então eu coloquei uma tela aqui, só que está um pouco pequeno, mas é só para vocês terem noção de como é o fluxo depois que chega na análise. Quando chega para a análise técnica, então, o usuário interno da Anatel, ele vai ver diferentes tipos de status, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um, né? Esses status vai ter uma coluna status ali em vermelho, que foi indicado em vermelho na apresentação ali, onde você vai poder acompanhar cada status. Além disso, a cada movimentação, o usuário vai receber um e-mail comunicando o que aconteceu com o seu status, até para não ficar sendo necessário entrar todo dia para ver o status. Então, por exemplo, se está aguardando a análise e a gente aprova, vai chegar um e-mail para o usuário dizendo que sua alteração da cidade tal foi aprovada e seguirá para a consulta pública em breve. Então, isso é uma forma de não ser necessária entrar toda hora, mas logicamente que é interessante sempre acompanhar por meio da aba solicitações, né? Você até comentou que depois que implantou o mosaico não tem nem fila praticamente. Isso, depois a gente, de uns anos para cá, antes do mosaico, a gente fez um trabalho muito grande para analisar todos os processos físicos que estavam na agência. Então, os processos físicos foram 2 etapas. A primeira foi os processos físicos que transformaram em SEI. A gente teve que digitalizar tudo. Depois de digitalizar, a gente analisou todos esses casos. E aí teve casos que a gente teve que mandar de volta para o Ministério, outros foram arquivados, já saíram em consulta pública e ato.
e agora a gente já está com fila zerada. Então, no momento em que entra, na mesma semana, o processo ele é distribuído para os servidores que estão encarregados para análise. Logicamente que espero que continue assim, mas dependendo da demanda... Pode ser que depois desse evento... Pode ser que depois desse evento aumente a quantidade e demore mais. Essa é a intenção, a gente tentar ver qual é a demanda, né? e tentar melhorar o procedimento. Mas com o Mosaico, hoje já a gente, na mesma semana, já é distribuído. A gente, inclusive, já recebeu casos, aí é bom ter esse retorno, de que o usuário fez a solicitação e aí quando viu já estava aprovado. Ih, rapaz, eu nem comprei nem fiz o orçamento da antena, já foi aprovada a alteração. Isso é um bom retorno, então a gente está tentando ser o mais rápido possível nas consultas. Não sei se vou falar mais na frente, mas as consultas públicas a gente está, inclusive, diminuindo o tempo para tentar ter consultas públicas mensais o mais rápido possível, que antes não acontecia isso. Então, entrando em análise técnica, vai ter uma coluna status. Nessa coluna status vai estar aguardando análise, e aí quando algum usuário da Anatel receber, vai aparecer lá para o usuário em análise. Então, e aí são duas opções, na verdade 3 opções. Uma que é a mais fácil, que é viável. Sendo viável, vou começar pela fácil. Sendo viável, o usuário vai receber uma notificação que o processo foi aprovado e que entrará em consulta pública oportunamente. Então, depois que a gente elabora a consulta pública, o status vai mudar o primeiro status é aprovado, depois vai ter um status em consulta pública, depois um outro status aprovado em consulta pública e depois aprovado em ato. Isso por quê? Porque depois que a gente analisa a consulta pública, a gente tem que analisar as contribuições que foram encaminhadas, e aí pode demorar um tempinho, não mais que 1 ou 2 semanas, para a gente responder todas as contribuições e fazer os ajustes necessários, se for necessário, da consulta pública para virar ato. Então, depois que entra em ato, a alteração ela é efetivada no plano, e aí a solicitação é encerrada e ela vai aparecer finalizada. Esse é o melhor fluxo de todos. A gente torce para que todos sejam assim, mais fácil. Agora, o que acontece muito na região sul aqui, que aí vai para a segunda opção, é que entra em uma exigência, ele é viável, mas eu preciso coordenar com países do Mercosul. Então, muitas vezes, por conta dos acordos internacionais, principalmente de FM, de TV em VHF, é necessário fazer coordenação de frequência com Argentina, Paraguai e Uruguai para que seja aprovado no âmbito internacional. Então, esse é um caso que demora um pouquinho mais de tempo. A gente está evoluindo bastante. A gente teve problemas recentes por conta de orçamento da Anatel e a gente não conseguiu participar de reuniões do Mercosul, mas a gente está tentando fazer reuniões online e virtuais com os representantes dos órgãos reguladores internacionais, e está sendo bom. A gente infelizmente, esse é um processo que a gente não pode fugir. Isso acontece muito por aumento de potência, então ele tem que ir para a coordenação antes de que seja aprovado. Então, ele vai aparecer, então, o status lá em coordenação. Se você vê o status em coordenação, é porque ele foi aprovado pela Anatel, mas ainda precisa de uma ratificação por conta dos acordos internacionais. As reuniões do Mercosul são realizadas 2 vezes por ano, mas a gente consegue, entre as reuniões, tentar avançar o máximo possível em reuniões bilaterais com os países. Esse é um status de exigência, então ele vai aparecer lá aguardando coordenação. Outro status de exigência é quando a gente verifica que há algum tipo de interferência. Nesse caso, a gente vai mandar um e-mail, vai ser um e-mail também para o usuário vai receber... Antigamente era tudo via ofício, o ofício chegava assinado pelo gerente da minha área, que indicava os problemas que foram identificados pelo usuário interno, né, no caso os servidores da Anatel, de algum problema de interferência. Acontece muito de necessitar de alguma limitação de potência de FM, ou então não foi apresentado algum estudo de canal adjacente, são várias as opções. Mas, de qualquer forma, o status vai, então, mudar para aguardando complementação em exigência,
e aí o usuário vai ter a mesma tela, a solicitação dele vai abrir novamente a possibilidade de fazer um upload de um novo estudo, com a resposta ao ofício, e com a nova ART. Então, é como se tivesse zerado, depois volta para uma análise técnica, e aí a gente analisa novamente. A outra terceira opção em que há complementação necessária é quando tem alteração que necessita de algum tipo de aprovação do Ministério. Então, um exemplo clássico é alteração de potência de classe em que haja alteração de grupo de enquadramento. Nesses casos, então, a gente vai mandar um ofício para o Ministério, por um exemplo, uma emissora que está em B1, quer alterar para a classe A2, não sei, ou A3 de FM, a gente tem que mandar para o Ministério vai responder a fazer a análise de acordo com as portarias 231, portaria 231 e outras portarias. Então, nesse caso, a nossa orientação, mas e aí, eu faço a solicitação direto no Ministério, já que precisa da alteração, eu faço na Anatel. A nossa sugestão, nem é sugestão, a gente quer que faça pelo Mosaico. Isso por quê? Eu vou falar mais na frente, quando a gente faz a solicitação pelo Mosaico, ela entra já dentro da base de dados de análise. Tá bom. A próxima pergunta é do João Mendes, grande João também, mas a gente vai dar um intervalinho, que já sinalizaram aqui que tem que parar um pouquinho. Porque a 10 minutos nós voltamos. Aguenta aí, João. Bom, pessoal, nós estamos aqui de volta para continuar agora só com as perguntas. Nós temos bastante perguntas, quase 50. A gente vai tentar respondê-las aí para atender a todos, né? Então, de volta aí o João, grande João Mendes, da TV Anhanguera de Goiânia. A pergunta dele é: a regulamentação determina que se calcula em radiais de 15 em 15 graus. Entretanto, o Mosaico analisa de 10 em 10 graus. E se uma radial não pertencente ao intervalo de 15 em 15 fura o projeto, isso não fere a legislação? Bom, vamos lá. Na regulamentação que diz é que tem que ter pelo menos 12. É que a maioria das pessoas lê a segunda parte do artigo, que é o intervalo que é estabelecido. Mas pelo menos. O pelo menos é no mínimo. Então, poderia cobrar até de 1 em 1 grau. O que a gente chegou no consenso que é razoável até para preenchimento? Que seria de 10 em 10, que já são 36 campos a serem preenchidos. Tá? Isso não fere a regulamentação porque existe essa parte na regulamentação falando pelo menos. Isso está lá, está escrito. Então, basta ler o artigo completo, não só a metade dele. Ele é todo aplicável. Bom, a questão dos 10 graus, né, que foi colocado, a gente já fazia essa análise, tá? Quando a gente utilizava o Ciganatel. A gente hoje simplesmente faz isso de forma automática. Antes a gente fazia até com mais, com intervalo de o passo angular menor do que 10. Em muitos casos rodava até de 1 em 1 grau para verificar se existia algum problema realmente que estava extrapolando o contorno protegido. Então, de fato, isso daí, o 10 em 10 graus, está sendo refletido do processo que já fazíamos no licenciamento. Isso não foi inventado, não é uma coisa nova, não é nenhuma novidade, e a gente não está colocando isso como um processo, uma coisa assim, uma objeção ao processo de licenciamento, mas sim uma forma de assegurar que aquilo que está sendo informado, né, tenha uma garantia técnica, principalmente para todo o setor que está utilizando os sistemas de radiodifusão. Isso é que é importante frisar. O nosso trabalho aqui não é barrar um licenciamento ou tornar um plano básico mais complexo, não, muito pelo contrário. É garantir que quem vai operar tenha segurança técnica e jurídica de que está em conformidade com a regulamentação e com a parte técnica para poder operar sem causar interferência e que todo mundo possa explorar o serviço da melhor maneira possível, tá? Grande Márcio, SBT, São Paulo. Em relação à correção de altura sobre nível médio maior que 400 metros, né, que está no regulamento, como proceder no Mosaico? Ô Márcio, no Mosaico ele não identifica automaticamente isso. A gente tem uma série de discussão interna da Anatel de como serão procedidos esses casos.
a gente está analisando um a um e fazendo algumas sugestões para o Ministério. Então, pode mandar via SEI normalmente lá para a gerência do Agostinho, né, gerência de espectro, órbita e radiodifusão, que a gente vai tratar caso a caso, tá? Mas ainda o mosaico ele não faz essa compensação não. A gente tem algumas ideias, mas a gente ainda está conversando com o Ministério. Talvez nem compense, né? Porque nós temos poucos pontos assim. São exceções, a gente entende que tem exceção. A gente tem algumas ideias de adequar a ERP, que a gente já comentou em alguns eventos desse. Se não passou, ele só passa se eu aumentar a ERP para que ele enquadre. E aí a gente sugere ao Ministério que haja uma alteração de potência. Esse é o mais lógico de se fazer, porque não dá para fazer um jeitinho, que é o que no frigir dos ovos a portaria diz, que se não der 400 manda para a Anatel, mas não deu nenhuma orientação do que fazer. A nossa ideia é que para que seja mais atinente à realidade, a gente faça um cálculo de ERP que seria viável, e aí a gente sugere a alteração de potência. Mas isso a gente ainda está definindo. Por favor, manda lá para a gente, que a gente vai analisar caso a caso. Falcão, aí da Rede Amazônica. Determinado número de certificação de homologação de equipamento transmissor não é aceito no mosaico. Quer dizer, um determinado transmissor não é aceito, né, de homologação, informando o mesmo não existir, apesar de eu estar com a cópia da certificação dos mesmos em mãos. E esse certificado é válido. Há 2 bancos de dados de registro de homologação na Anatel, tendo em vista que a maioria é aceita e alguns outros não? Não, é um banco só. Hoje a parte como eu coloquei lá, um dos módulos, né, uma das estruturas, está dentro da estrutura do mosaico, é a parte de certificação, tá? É um banco só. No entanto, há alguns meses atrás teve problemas com identificação do número de homologação, mas isso já foi resolvido. O que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte, é o cuidado na hora de preenchimento. Nós tivemos 3 casos, aí é problema de preenchimento mesmo, que ou faltou um 0, ou colocou um espaço no final, e aí não encontrava o número de homologação, tá? Ele considera caractere por caractere, tá? Então, se você deixar um espaço, ele não vai achar. Então, assim, no limite, se caso você tenha ainda, se o certificado ainda for vigente, o número de certificado, o número de homologação daquele equipamento ainda for vigente, né? Não tiver expirado o certificado de homologação, porque isso também expira, por favor, entre em contato com a gente, mande para a Caixa da Orle para a gente investigar o que está acontecendo, tá ok? Bom, pessoal, essa foi a última pergunta, né? O que eu queria dizer é que a ABERT, aqui no caso com a ERP também, fizemos esse EAD, né? E que eu acho que, nós constatamos aí que tinham mais de 200 pessoas acompanhando, e isso aí, como o pessoal fala, é uma coisa que se multiplica, porque em cada senha em cada inscrição, na realidade, tem várias pessoas assistindo. Quer dizer, eu acho que que a ABERT está fazendo um esforço junto com a Anatel, né, para tentar divulgar aí o mosaico, tirar todas as dúvidas, porque realmente o mosaico é um ganho muito grande para a radiodifusão, né? E a gente tem que tentar se adequar, tentar melhorar. A Anatel está fazendo um esforço tentando corrigir todas as pendências que tem no mosaico, está fazendo um esforço. Amanhã nós vamos a Porto Alegre para fazer uma apresentação presencial. Está prevista na próxima semana o Iroá, e não vai ser o Thiago, vai ser o Martim, todo mundo conhece também. O pessoal vai a Belo Horizonte, vamos a Salvador, vamos a Recife. Depois nós temos a SET, né, o Congresso da SET na outra semana, e depois nós vamos ao Rio de Janeiro e vamos a Goiânia. Quer dizer, tem uma porção de eventos do mosaico em que a Anatel está fazendo um esforço, a ABERT também, todos de forma geral, a SET também, todo mundo tentando divulgar o mosaico e fazer com que ele pegue, né? E que a gente tenha assim, esse grande benefício, que é ter o licenciamento executado de uma forma rápida, né? E os problemas que estão ocorrendo, a maioria dos casos, são de importação de dados, né? Como o Iroá falou, tem coisa de 1950, né? Quer dizer,
Então, a gente está tentando, né, resolver todos esses problemas. Sabemos que é muito difícil, não é assim de uma hora para outra, da noite para o dia, mas a gente vai conseguir. Estamos nos esforçando. Então, eu agradeço aí a audiência, que, poxa, foi muito grande. A gente tem aqui, os números são assim espetaculares, né, da participação de todos, as perguntas foram todas muito pertinentes, então, e esperamos ter tirado as dúvidas. Pessoal aí de Porto Alegre, amanhã a gente está aí, Portalice, Lorine, Damin, etc., o Alfio, a gente está aí amanhã, e vocês tenham mais perguntas. E o resto do pessoal a gente vai aparecer por aí, se Deus quiser. Um abraço a todos, foi muito bom estar participando aqui com todos vocês. Não sei se... Não, só complementando, né? Eu acho que o André colocou muito bem. Uma coisa que nos incomoda, né, como servidores, era ter prazos anuais para atendimento. Isso não cabe na realidade hoje, que tem um mundo digital. E a gente está fazendo um esforço muito grande para, de fato, isso virar uma página do passado, né? Com certeza a gente vai encontrar vários embates ainda, com problemas que devem ser solucionados, mas estamos prontos, estamos com toda a força para poder, de fato, sair do outro lado com um sistema que garanta aquilo que eu já falei, né? E eu gostaria de bastante enfatizar, segurança jurídica e técnica para todos os usuários do setor, tá ok? Não, só finalizar também citando que realmente foi muito complexo a gente tentar trazer ao máximo o sistema mais rápido possível, tendo em vista uma regulamentação técnica que todos sabem que já está um pouco defasada, então a gente teve que construir um sistema em cima da legislação, como o Iroá disse, então foi bem complexo. A gente espera, lógico, já está na agenda regulatória da Anatel fazer alterações regulamentares. Em breve a gente deve tornar isso público e discutir bem com a sociedade quais são as alterações necessárias. Isso aí, realmente a gente entende que tem alguns itens do regulamento, itens redacionais que são muito obsoletos, né? São obsoletos e hoje a gente já está num sistema novo que não foi pensado. A gente entende que naquela época eles não iam pensar que iria ter um sistema que faria isso automático, senão já não seria assim. Então é só para tentar entender que a gente está trabalhando ao máximo para tentar agilizar os processos, né? E agradecer aqui o André, toda a equipe da BERT, a equipe aqui do estúdio a da ERP também aqui no Paraná, e todo mundo aqui de Curitiba que nos acolheu bem aqui e permitiu a realização desse evento. E parabenizar, né, pela iniciativa, porque a abrangência, nesse caso de um evento assim, é muito maior, até porque abrange engenheiros que não têm a disponibilidade de agenda, né, de estar acompanhando os eventos que vão acontecer nessas cidades que a gente falou, né? Isso é muito importante, parabéns, viu, a BERT e a eles. Obrigado. Então amanhã vamos a GERT, Melão nos aguarde, depois Mairink lá na MIRT e o resto do pessoal aí a gente vai trabalhando, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Tchau. Até mais. Como tchau. Aquele carinha fica assim. Tchau.